E aí pessoal, o professor Gessé falando aqui, vamos continuar nossos estudos sobre termoquímica. Hoje vamos falar do estado padrão de uma substância, tá bom? O estado padrão. Nem sempre é possível tu determinar a entalpia de uma substância, né, isolada. Tu sempre calcula a entalpia, que é a variação de energia, dentro de uma reação, dentro de uma transformação. O que tu tem no início, o que tu tem no final, menos o que tu tem no início, tá? Que é aquela variação ΔH. Então, para facilitar o estudo de algumas substâncias, alguns valores arbitrários por conversão foram colocados a algumas substâncias em determinadas condições. Por exemplo, nessas condições aqui, ó, de 1 atm e a temperatura de 25 graus Celsius. Substâncias, né, no seu estado alotrópico mais comum, mais estável, mais abundante, tá bom? Substância na sua forma alotrópica mais estável vai ter o conhecido estado padrão. Então, para me ter um estado padrão, eu tenho que respeitar essas condições. Eu tenho que ter uma substância simples, tá bom? Ela vai estar no seu estado físico, tá aí na sua forma alotrópica mais estável, nas condições de 1 atm e 25 graus Celsius. Entendido isso, né? Entendido essas condições, que é o que diz a definição de estado padrão, vamos entender. Então, os químicos por conversão falaram o seguinte: ó, as substâncias simples, que podem ser essas aqui, né? Alguns exemplos de substâncias simples, são milhares e milhares. O hidrogênio, tá bom? Gasoso. O oxigênio gasoso, que é o oxigênio molecular, que é a forma alotrópica mais abundante. O carbono grafite, que é a forma mais abundante, a gente viu isso na última aula sobre alotropia relacionada à entalpia das reações. Enxofre rômbico, o bromo e o ferro, tá bom? Então essas são substâncias simples na forma alotrópica mais estável. Se eu for analisar elas a 1 atm e 25 graus Celsius, eu vou entender que a entalpia delas é zero, tá bom? Isso facilita muito o estudo da entalpia de outras substâncias, tá bom? Então vamos, por exemplo, aqui, ó. A entalpia do hidrogênio ou do oxigênio, nessas condições, vai ser igual a zero, em qualquer tipo de reação, tá bom? Respeitando as condições do estado padrão, ok? Então vamos, por exemplo, aqui, analisar a seguinte reação, respeitando 25 graus Celsius e 1 atm. Eu tenho o carbono grafite reagindo com o oxigênio gasoso, que é o comburente, formando CO2, tá? Que é o dióxido de carbono ou gás carbônico. Eu tenho aqui essa definição ΔH1 e esse zero no expoente, tá? Menos 193,5 kJ por mol. Por que tem um sinal de negativo? Porque a reação é exotérmica, porque eu estou vendo que aqui é uma combustão, tá bom? Então, e esse zerozinho no expoente sempre indica o estado padrão, tá ok? No caso aí é o estado padrão de formação do CO2. Eu já tenho o valor dele na equação ΔH1 zero, com esse expoente zero, é chamado de entalpia padrão de formação, tá bom? Esse ΔH1 aí é a formação do CO2. Então, o que eu posso analisar? O ΔH é sempre a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É o que eu tenho aqui nos produtos menos o que eu tenho aqui no reagente, tá bom? Então, o ΔH de formação vai ser justamente o quê? A entalpia do CO2 que está no produto menos a entalpia do que está no reagente, que é o carbono grafite, mais o oxigênio molecular, tá bom? Então, vamos destacar de duas cores possíveis aqui, ó. Eu tenho a entalpia do produto, vou colocar aqui em vermelho, que eu peguei aqui tudo que está nos produtos, menos tudo que está nos reagentes, tá bom? O carbono grafite e o oxigênio. Então, eu pego a entalpia do carbono grafite e a entalpia do oxigênio. Mas eu percebo o seguinte, eu coloquei aqui em azul destacado. Eu percebo que eu tenho o carbono grafite, uma substância simples, e o oxigênio, substância simples. E eu acabei de falar que isso respeita o estado padrão, justamente porque eu estou a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, a entalpia desses dois é zero. Logo, eu posso perceber que a soma desses dois valores é 0 mais 0. Dá 0, matematicamente vai dar 0, tá bom? E o que eu vou ter no final? Eu vou ter a entalpia de formação, eu vou ter aqui a entalpia de formação igual, a variação da entalpia de formação igual à entalpia do gás carbônico, tá bom? Então, eu posso ver isso porque eu anulo esse valor, porque a entalpia é igual no estado padrão, ela está igual a 0, tá bom? Então, matematicamente, o que eu posso perceber? A entalpia do carbono grafite é igual à entalpia do oxigênio, que é igual a 0. Logo, tá bom? O que vai restar nessa equação foi essa semelhança que eu falei aqui, essa igualdade, tá? A entalpia do CO2 vai ser igual ao valor da variação, né, do ΔH de formação
tá bom? No estado padrão. Então, assim eu encontro a variação, né? Melhor dizendo, a entalpia do CO2, do gás carbônico, tá bom? É esse valor aqui, ó, tá? Sabendo que essas estão no estado padrão, que a entalpia é igual a zero, eu já conheço a entalpia de outros valores. E assim os químicos foram catalogando as energias, né? A entalpia de várias outras substâncias. Então esse é um modelo matemático pela qual eu posso analisar diversos tipos de energia envolvida nas transformações químicas. Certo que eu tenho que conhecer aqui a reação química. Então sempre lembre disso, tá bom? Sempre fique atento a isso aqui, ó. A entalpia, tá, no estado padrão das substâncias simples é igual a zero. Isso auxilia muito nas questões, tá bom? Isso te ajuda muito a ganhar tempo nas questões de vestibulares e também em outras situações do cotidiano, tá bom? Então, forte abraço. A gente fica por aqui com o estado padrão. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Até mais.